Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 6 de dezembro de 2023. Para que possamos compreender, vamos realizar as nossas prévias, já tão tradicionais, nos ligando aos queridos guias, amados mestres e a toda a nossa enorme família estelar. Mas antes do nosso ancoramento, realizar aquela nossa respiração já tão tradicional de esvaziamento mental, seguida ela de nossa respiração com energias específicas que entrarão em nós e energias específicas que sairão de nós. Então, você inspirou, reteve por 17 segundos esse oxigênio dentro de você, alongando o tempo de respiração de suas células, trabalhando você em profundidade num nível atômico e subatômico, permitindo que cada célula sua, se renove, se restaure, se recupere. E ao colocar para fora, você abre espaço da sua mente e na sua chamatrina, na sua pineal e no seu coração, e em todos os seus corpos, para as novas energias, para os novos conhecimentos que virão. E na sequência, ainda conduzido pelo que eu falo, você vai continuar respirando, fazendo diversos ciclos de inspiração e junto desse oxigênio, coloque para dentro de você coisas boas, coisas belas, planos de curto, médio e longo prazo, projetos de ascensão, de verticalização, de transformação do seu eu, de comando das suas câmaras, saindo daquele paradigma do ser bicameral, entrando de vez na era axial, comandando e fazendo com que seja cada vez mais decodificado dentro dos seus dendritos, em cada neurônio seu, que você consiga captar e decodificar, interpretando o máximo de informações que lhe seja possível. Inspire e tenha essa energia por algum tempo. E ao expirar, use o diafragma, o músculo, e o períneo, o músculo, para expulsar essa energia ruim. Além de abrir o espaço, agora você coloca para fora traumas, fobias, medos, rancores, mágoas, além dos bloqueios, de toda a trama que enreda você a matriz de controle, como chips umbralinos, dispositivos, pactos, votos, batismos, miasmas e tudo mais que aprisiona você, que na verdade você, semente da luz, era até então aprisionado, você não mais é. E assim, digamos então aos queridos guias, amados mestres e a toda a nossa enorme família estelar. Hoje, agraciados uma vez mais pela equipe de dragões, capitaneada pelo dragão azul. Hoje, particularmente, temos o comando Panther alocado à nossa volta. Além de todos os seres que já citamos, hoje o comando Panther se faz presente. E de Adonesh, bordo do prato avonal, Mithan-El e Anhotakten emanam a nós a energia Umara, que atravessa o portal Avona Shantar e chega até os filhos paradisíacos Mika, Metraton, Emanuelis e Starrer.
E deles, essa energia é enviada a todas as ordens Melquisedeque, Ladnadeque, Gordandek e Vordandek. Da mesma maneira, as ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca. E dessas ordens, através dos seus conselhos, essa energia é emitida, aos comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion, os guardiões do tempo, que se fazem presentes entre nós e capacitam os diversos comandantes que estão conosco hoje. Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Ian Kohanim, Maria das Estrelas, Astar Niolin II, Arkel, Jaguar e Pantera Negra, do Comando Panther. Tantos seres, postos e hierarquias, enviam a nós as energias das naves Arquitrãs, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Agartha, Shambhala, Ramaris, Ramatiz e Iroko. Tronos de pretos velhos e caboclos cercam-nos. Rancor e Roquidá, hoje acompanhados de Sucalar e Druxos, ampliam o nosso círculo xamânico. Reforçado por Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, que reforçam a guarda do nosso local, vinculando-se às nossas tronqueiras e ampliando a rede de proteção com um enorme mercaba coletivo. Nos digamos assim a Gaia, Ista, Pachamama, Nanamburuque, e saudamos aqueles seres sobre os quais falaremos muito em breve. Aulas e palestras têm sido preparadas que abordarão o tema Pandora, Eva, a filha de Eva esquecida no tempo e adormecida pela matriz de controle. Todas elas, como Maria Madalena, Sara e Marta, Mãe Maria, muitos desses seres da mesma linhagem genética, desde toda a manipulação feita conosco, já como Homo sapiens. Essa energia de Gaia vem do Sol central do nosso planeta e, através dos 7 dragões Elohim Kumara, ela chega a nós na forma de energia telúrica que beija a sola dos nossos pés e sobe pelos chakras das solas dos pés e vão aos tornozelos, joelhos, quadris e ancora-se no seu chakra básico, dali até a sua chamatrina, da chamatrina até a sua pineal. E de lá, ela sai pelo coronário, ampliando a malha toroidal à sua volta. Kanchampam, Kanchampam, Kanchampam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareom, Hareom, Hareom Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é. Assim está feito. Aula de hoje, aula de número 58, como antecipei a vocês, ainda falando sobre os Anunnakis. O título aborda o Compreendendo os Anunnakis. Aqueles que vieram do céu em Sumério, do que eu já falei, né? É a maneira como eles são conhecidos, o que significa Anunnaki seria isso em Sumério. Eles podem ser pleiadianos, insectoides, draconianos, greys, arcturianos, talsetianos, que você pode encontrar por aí escrito tudo junto, antarianos ou sirianos. Ou seja, há uma multiplicidade desses Anunnakis que é enorme. Eu coloquei aqui o númerozinho 1, ó. Ele está aqui, ó. Então, a multiplicidade do Anunnaki nos traz essa imagem aqui como podendo também ser Anunnaki. E eu já trouxe outras imagens de Anunnakis para vocês verem o quão diferentes elas podem ser.
Esse, inclusive, é um Anunnaki híbrido, bastante comum à época que estamos tratando aqui, no início da ocupação deles aqui. Eles estão aqui até hoje? Estão. Alguns ainda têm essa aparência na 4D, muito poucos. A maioria já se misturou a essa lógica do Homo sapiens, que é o que você é, que é o que eu sou, que é o que a maioria de nós somos na superfície do planeta. Assim, raças vinculadas à Aliança Galáctica, com sede nos planetas orbitais de Alcione, a 390 anos-luz da Terra, isso aqui é distância, tá? Podem ser Anunnakis. Aqueles Anunnakis que se dissociaram de Alcione, que nós vimos, que abriram mão de fazer parte da federação que nós estudamos, esses Anunnakis são esses aqui, ó, o das 22 delegações. Mas quando eu falo de Anunnaki de um modo geral, não são somente os seres dessas 22 delegações. Isso é muito importante que fique claro para você. Eu ainda vou falar muito sobre eles, outras coisas serão trazidas. Então, para você poder compreender esses cruzamentos bibliográficos que eu faço aqui, você precisa ter isso em mente, para que você não confunda. Porque, inclusive, o assunto Anunnaki vem sendo muito confundido por um lado e muito endeusado por outro. Não quero a confusão, não indico o endeusamento. Então, aqueles sim, os seres das 22 delegações se envolveram em projetos na Terra, como estamos vendo, e na criação do Homo sapiens, que é chamado também de Lulus. A gente vai se aprofundar cada vez mais nisso ao longo das outras aulas, e já nas palestras, com nova roupagem, isso será trazido. Então, das 35 raças utilizadas na formação do genoma Cadiamon adâmico, que nós vimos já tem algum tempo, o Cadiamon, que pode ser, existe o Cadiamon Felix, que é o genoma Cadiamon que deu origem aos felídeos de Chinkara. Existe o Cadiamon de várias outras possibilidades de complemento no terço final da formação de palavras. Eu só citei para vocês o Cadiamon Felix, e a gente veio estudando muito o Cadiamon adâmico. Mas futuramente, aí já é muito mais lá para frente mesmo, talvez muito próximo do último ano do nosso gap temporal, eu falo sobre os outros Cadiamon, mas preciso primeiro que você compreenda você, que é um Cadiamon adâmico. Da mesma maneira, dessas 35 raças que participaram na recepção do código que você também estudou comigo. O que é o MCM? Morontial Crístico Mahatma. Muitas podem ser Anunnakis. Muitas dessas que nós falamos aqui são Anunnakis. E Anunnaki, essa ideia, elas vão muito além, essa ideia vai muito além das 22 delegações que são as 22 delegações que estiveram no nosso planeta. Alguns representantes deles estão aí até hoje, mas o que mais está aí até hoje é o que foi feito a partir deles. O que Enki e a irmã dele, que a gente vai tratar nem tão profundamente hoje, mas em outras aulas, ambos geneticistas, fizeram ao modificar o Homo sapiens. Vamos às alterações dos projetos. O projeto original do humano adâmico, esse de quem eu tratava no slide anterior, que deu origem no nosso planeta aos elfos, tinha uma seleção genética diferenciada. Nós já vimos isso bem lá atrás também. Mas esse projeto original, élfico, ele foi retirado da Terra por Toranque. Quando lá atrás, esse comandante magnânimo percebeu todo o imbróglio que seria e daria mais para frente. Ele fez aquela olhada das linhas temporais e percebeu que para frente, com a entrada de algumas raças com problemas, e depois com a chegada de Satã a 5D e com a instalação dos Anunnakis da 4D, tudo isso que nós já vimos, isso não daria algo proveitoso e ia acabar atrapalhando, tanto que ele levou esse projeto dos elfos
para outros locais, e até hoje lá eles estão, e foi muito bom esse projeto, está sendo muito bom em outras localidades que não foram contaminadas. Não é à toa que o elfo parece muito com a gente. Tem aquele detalhe das orelhas, alguns detalhes em algumas extremidades, algumas estruturações na textura, mas parece muito com a gente, porque a similaridade tem a ver com o genoma, com o código que essa raça recebe. Mas eles seriam atrapalhados aqui, e o Toranque antecipou e retirou daqui. Porque ele sabia que draconianos negativados, como nós já vimos, alteraram esse projeto original, com a participação de filhos paradisíacos novatos, sobre quem já falamos, como Sarah tem. E aí eu volto com ela, porque ela vai ser muito importante para que você relembre sobre Sarah tem, sobre Arcones, sobre os Arcontes, sobre as manipulações genéticas, para você entender o que se dará daqui para frente nos nossos estudos. Porque esses filhos paradisíacos novatos e os que vieram deles desconheciam as resultantes de tais alterações. Foram os probleminhas que foram dando aqui no planeta adiante desse tempo que eu estou estudando com vocês até hoje. E aí vejam os problemas em sequência. Ó. A imaturidade dos fractais desdobrados de filhos paradisíacos novatos. Lembra que nós já falamos sobre isso? Sobre o desdobramento, sobre o filamento de outros seres. Um filho paradisíaco, por exemplo, gera outros. E até dei esse exemplo aqui, bastante clássico, de Jesus Sananda, é um fractal de Micá. Tem vários outros por aí. Arcanjo Miguel é um fractal de Micá. Amélios é um fractal de Micá. Tá? Alguns são fractais diretos, outros são indiretos. Essa fractalização, no caso de alguns novatos, gerou fractais desdobrados, só que muito imaturos. Você vai entender mais para frente por quê? Quando você perceber o que aconteceu com esses novatos para levar aos fractais deles a serem imaturos. Esses fractais perderam contato com a fonte. E essa imaturidade ela é responsável por problemas e conflitos desde então. E aí entra um detalhe que é onde eu quero chegar em muito breve com vocês. É a tal da falha da criação revelada nas mitologias. E aí eu dou uma parada aqui profunda para que você respire. Vou até beber uma água. E pense comigo, aqui eu estou falando realmente em uma falha da criação. Então houve uma falha do Criador. Não da fonte que tudo é. Não daquele ser que fica lá na espiritualidade superior, no paraíso, que nós já tratamos um pouco e voltaremos a falar sobre, mas do Criador local. E aí a gente vai destrinchar que uns colocam como sendo Micá, outros colocam como sendo Javé. E a gente vai cruzar essas informações das mitologias com aquilo que hoje alguns seres trazem por canalização. Mas aqui houve uma falha, aqui houve um problema. E se você, por isso que eu parei para respirar, se você está tranquilo com a sua religião, com as suas ideias, e não consegue admitir essa falha, fique tranquilo. Aqui não há um pingo de certeza. Não há nada que eu possa dizer para você que é verdade. São apenas sementes para reflexão. Ok? Isto levou raças frias, e aqui estão elas, ó. Só um exemplo, ó. Raças frias que dominaram o planeta, e infelizmente, em parte, ainda o fazem. Draconianos, reptilianos. Aqui, esse exemplo aqui, ó, dessa imagem, é bem esses dois aqui, ó. Zetas e Greys. É muito mais para um Zeta do que para um Grey. E se afastaram do Eu Sou. Lembra dos fractais? Você, fractal de alma, é ligado à sua alma. Sua alma é ligada ao seu espírito. O seu espírito é ligado ao seu Eu Sou. Olha a distância. Você foi se afastando desses outros níveis energéticos. E isso levou o afastamento do Eu Sou. Como se dá na Terra hoje, com aqueles seres que nós chamamos de adormecidos, que eu trouxe recentemente do canal para você.
em uma palestra sobre Conhece-te a ti mesmo. E aqui nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso que eu iniciei no anterior, que é esse afastamento da fonte. O que é? Como se dá? O que é esse afastamento da fonte? Até expliquei um pouco agora com você, como fractal de alma, se afastando do eu sou. Mas vamos aqui a mais, ó. O não contato com o nível superior. O que é o nível superior? Você fractal. Nível superior seu, alma. Nível superior da alma, espírito. Nível superior do espírito, eu sou. Nível superior do eu sou, mônada. Nível superior da mônada, supramônada. Então, o não contato com níveis superiores e a sustentação a partir de programas genéticos, nós somos um programa genético, baseados em castas. Esse exemplo aqui é clássico daquele que eu trabalhei com vocês em Arcones, dos Arcontes de Saratem. Então, esses impérios baseados em castas, e ainda que não tenhamos sido propriamente nós igualados às castas arcontes, nós trabalhamos durante muito tempo com essa ideia de casta. Tanto que aqui no planeta existem as castas hindus. Eu quero chegar um dia a falar sobre ela, isso é a médio prazo, quando eu falar sobre a Trimurti, e vou explicar um pouquinho mais sobre essas castas, que é uma coisa muito importante para você perceber e entender o relacionamento que se dá desses seres que a gente acha tão perfeitos no alto e nós. Até essa ideia de alto é muito relativa, tá? Esses impérios, eles foram capazes de fazer tais raças crescerem, se desenvolverem, tornarem-se até tecnológicas. É o que acontece, inclusive, com o nosso planeta hoje. Você pode pensar assim, mas a humanidade vem evoluindo, a humanidade vem progredindo. Em que aspecto? A humanidade vem progredindo? Vem. Vem evoluindo? Vem, tecnologicamente falando. Tecnologia, técnica, método, com apreensão de naves e tecnologia por engenharia reversa, você faz a utilização daquilo que estava nas naves, e os chips, por exemplo, já falei sobre isso com vocês, surgem a partir dessa tecnologia de extraterrestre. Assim a gente vem melhorando. Mas em termos de moralidade, em termos de maturidade, eu vou falar uma outra coisa que você vai precisar respirar. A humanidade não vem evoluindo. Quem vem evoluindo? Um aqui, outro ali, outro acolá. Poucos seres isolados do planeta ao longo dos tempos vêm evoluindo. E aí eu volto a reiterar por que eu afirmo para vocês que o nosso canal hoje, ele é para poucos. Porque não tem milhões de seres que vão abraçar essa ideia e falar assim, é verdade. Isso sempre falou dentro de mim, de maneira diferente. Não vai da maioria, não vai chegar. E eu falo hoje porque já existem no plano espiritual, nos diversos níveis que a gente vai chegar a falar sobre eles, não hoje de novo, seres preparados, existem já alguns engenheiros, existem alguns geneticistas, existem alguns médicos preparados para descerem ao planeta, mas eles aguardam um momento perfeito para que, ao chegar aqui, eles possam alavancar de vez essa humanidade. E aí sim, quem sabe, conseguiríamos uma evolução não somente no aspecto tecnológico. Esses seres estão para vir. Esses seres estão para voltar. Vários estão aqui, à nossa volta, aguardando. Vários assistem esses canais, quando eu digo canais no plural, porque não é só o meu. Que vocês assistem, que nós assistimos, que nós produzimos, que nós realizamos, porque eles também querem se vincular a esse tipo de ideia. Então essas raças cresceram, mas se expandiram em dimensões densas, nessas dimensões mais baixas, e sem muita maturidade. Por isso que eu volto a reiterar com vocês, o plano espiritual, que está imediatamente acima de você, não é feito de seres perfeitos organizados. Há algum grau de imaturidade também. Como nós, na humanidade hoje, somos extremamente infantis, imaturos. E aí, isso se deu com os arcontes. Extremo desenvolvimento tecnológico, mas uma incrível dependência de Saratem. E aí, continuando,
Os sapiens, você hoje, herdaram isso dos Anunnakis. Isso que eu acabei de falar aqui no número 1. E passaram a viver uma realidade separada, estranha. Realidade essa distante das expectativas de um fractal, quando esse fractal é gerado pela alma com planos para a ascensão. Sobre isso eu já expliquei lá atrás. Só que eu não pulei de propósito, não. Perdão, eu não esqueci de propósito, não. Eu pulei para chegar aqui agora. Essa realidade é um holograma. Olha o número 1 aqui e olha o número 1 aqui. Esse número 1 é esse aqui, ó. Não é a Matrix. Olha a imagem que lembra o filme Matrix. Já tem a Matrix 1, 2 e 3. E creio que tem a 4 também. Sim, são 4 ali, 4 filmes que exemplificam muito bem essa questão aqui. Vocês identificam a semelhança disso com esse filme Matrix? Entender desse filme o que é o oráculo, o que é o Neo, o que fez Neo. Sabe um ser que fez muito parecido com o Neo, tomou a pílula vermelha? Jesus Sananda. Ele modificou. Outra que tomou a pílula vermelha, Pandora. Falaremos sobre ela muito em breve. O avanço e a replicação indevida desse ciclo encarnacional, que é o que eu falo para vocês, a tal da roda de Sansara, falei recentemente de novo, ficar nesse vai e vem, vai e vem. Ele gerou essa dualidade e muitas limitações. Ele aprisionou a gente nessa lógica do feio e bonito, alto e baixo, bom e mal, certo e errado. E eu só fico nisso. Eu não abro a minha mente. Eu não amplio o meu horizonte. Isso separou as civilizações, sobretudo as mais densas, 4, 5 e 6D, das demais acima, 7, 8, 9 e etc. E assim vieram as guerras e as explorações. Percebe como hoje eu faço uma analogia com quase todas as aulas? Nós estudamos as grandes guerras, principalmente a Guerra de Órion. E as explorações estiveram presentes em tudo, sobretudo com a inclusão desses seres modificados. E com isso, de novo, ó, o afastamento cada vez maior da fonte, que é o título desse slide. Assim, vamos entender a origem do NAC da seguinte maneira. Problemas e erros que alguns enfrentam ao encarnar, nós aqui, é muito mais uma questão de programas falhos ou deficientes e muito menos por maldade intrínseca. Poucos seres têm essa maldade intrínseca. Alguns realmente têm isso. Alguns estão sendo colhidos e levados para outras paragens, porque é um outro trabalho a ser feito com eles. Mas muitos de nós têm programas falhos, programas de deficiência. Aí, de novo, a gente vai discutir aquela coisa da perfeição do plano espiritual, que não há, que não tem. Aquela história de Deus está no comando, Deus está no leme. No final, Deus vai prover a todos nós. Ele vai resolver e eu vou deixando, vou dando corda para que isso seja resolvido por outrem. A minha eterna busca pelos ETs, pelos siderais, pelos comandantes, pelos padres, pelos pastores, pelos seres de luz, que vão resolver para mim, pelos santos. Até quando eu vou passar aos outros aquilo que cabe a mim? E aí eu vou entrar de novo naquela história dos filhos primogênitos para você lembrar daquela explicação que faltou dos novatos. Ó. Antes disso, ó, veremos em breve essa falha da criação. Tá? Eu estou reiterando muito isso, porque essa aula, inclusive, já está pronta. Só estou colocando ela na ordem exata para ela poder ser colocada para vocês no momento certo. Algumas coisas têm um tempo exato para entrar. Tá? Vocês já devem ter percebido que eu faço isso ou falo sobre isso de vez em quando. Vamos aqui, ó. Filhos primordiais, que nós já vimos. Nós já vimos aqui Mitch-El e Anhotactem. E aqui eu dou o exemplo do Mitch-El. Eu chamo de Mitch, não tem problema nenhum, tá? Deram origem ao portal Avanda Shantar, que nós já vimos. E ao dar origem a portais, universos, como eles deram, o universo Adonesh, eles ofereceram aos filhos paradisíacos ancestrais, como Micá, Metraton, Emanuelis e Starré, por exemplo,
as condições para expandirem os superuniversos. Mas houve problemas nessa descida. E aí você vai começar a perceber que parte dessa falha ela está nessa multifractalização da consciência. Você vai entender quando eu falar bastante das mitologias e a gente analisar essa falha do Criador, essa multifractalização, esse ato de gerar seres que foram gerando outros, e todos eles sendo filamentos uns dos outros, isso gerou um problema. E aí a gente vai poder se aprofundar um pouco mais em que problema, como isso se deu. Só para relembrar aqui, ó, nem os filhos primordiais, nem os filhos ancestrais são a fonte que tudo é. Lembra quando eu falei da Vona, Ilha do Paraíso, Universo Central? Acima dos filhos primordiais está, aquela trindade do paraíso de Pai Universal, Filho Eterno e Espírito Infinito. E há fontes que nem falam de uma trindade, falam de um Pai, de um Criador real, de um Pai magnânimo. Esse não é o Deus para quem você reza. Esse não é Javé. Esse não é nem Nicá. Por isso que eu falo que a gente tem que primeiro identificar com quem eu estou me relacionando. O ser, o Deus sacrificial das igrejas, das religiões, é o Brahma, o Javé, o Alá, o Caos, Deus grego. Esse é pequeno. E esse limitado e pequeno é o para o qual as igrejas e as religiões rezam. Se viram 5 vezes por dia para Meca, é para esse mesmo Deus. 7 bilhões de filhos paralíticos novatos são filhos dos ancestrais. Nós já vimos isso lá atrás, lembra? Todo novato é oriundo de um ancestral. Mas alguns desses novatos não experienciaram com alguns ancestrais. Então, alguns novatos, infelizmente, passaram direto da criação deles próprios para a criação de algo por conta própria. E aqui está uma vinculação dessa lógica com o que é Javé, o que foi Javé. Por que ele é falho? Por que ele é limitado? E aí, trazendo de volta para o título, ó. Do mesmo modo, se sua origem é Anunnaki, e nós podemos ter origem Anunnaki, não tem esse problema. Você não é necessariamente mal. E se um dia você já foi mal, ou se portou mal, o que pode ter acontecido, ainda pode se modificar. Então essa aqui é uma chamada geral até para aqueles outros que não acreditam serem capazes de fazer uma modificação. Essa aula de hoje, se você olhar no cômputo geral, ela é até mais curta que as demais. E aqui já vem o meu fechamento. Mas por que eu encurtei ela? Por 2 motivos. Primeiro que as próximas serão enormes. As próximas aulas estão muito cheias de material novo, porque é a inclusão definitiva das mitologias e de todo o contato com filósofos que nós estamos fazendo dos 2 lados da vida. E porque eu preciso que vocês, se possível, revejam a aula. São poucos slides, mas eu falei sobre muita coisa por fora. Fiz muitos links com aulas que virão, e aí não dá para você acessar agora, mas com aulas que se foram. Falei de assuntos que já foram tratados, alguns muito lá atrás, mas que você precisa, de vez em quando, ter ele em mente para entender até onde eu vou chegar. E aí a mensagem final para vocês é: fugir para onde? Se tudo vive dentro. Cuide de sua verdadeira casa, sua mente e seu coração. Não é o que eu falo tanto para vocês? E quando eu falo de fuga, essa é uma imagem muito interessante que você às vezes pode se sentir assim, sozinho, isolado, perdido, abandonado, morrendo de saudade, sabe-se lá de quê? Porque você é um ser estelar. Você é único. Você é um ser abençoado, mas
por já ter estado, talvez em paragens dimensionais muito acima, por já ter estado em linhas temporais muito fora disso aqui hoje, você às vezes pode se sentir assim. Não se permita, porque não há para onde fugir. Tudo vive dentro. Tudo está dentro da sua mente. Tudo está dentro do seu coração. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Hareon. Hareon. Hareon Cara. Hare Hare. Hare Hare. Om Cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Aproveitem e façam como eu sugeri. Revejam os materiais e os assuntos que ficaram para trás. E reforce essa ideia de você não estar sozinho. De você eventualmente sentir saudades, sim. Mas é porque você é muito mais do que isso aqui. Você hoje, semente desse comando, é um ser muito especial, muito particular. Por isso fará parte sempre desse grupo de muitos poucos seres. Beijo no coração, abraço fraterno e amigo. Aguardem as próximas aulas. Elas estarão muito cheias de novidades. Até lá.